O novo camisa 9 chegando no Goiás para a temporada de 2025. No vídeo de hoje quero falar, por exemplo, sobre o Nicolas, tá? O Nicolas que existe o interesse do Vila Nova na sua contratação. O Nicolas que recentemente também falou sobre o interesse de jogar no Goiás, de retornar, enfim, que não foi contrário à ideia, vamos dizer assim, naquele momento que ganhou inclusive o título em cima do próprio Vila Nova. Da mesma forma, sobre um atacante do Flamengo, que foi sim procurado pelo Goiás no começo do Brasileirão, e que, segundo informações vindas do Rio de Janeiro, o Flamengo pode se negociar esse atleta para o ano que vem. E olhando o cenário do Juninho, o Juninho, meio-campista do América, que está acertado com o Goiás, existe o interesse de um clube da Série A em contratar o jogador, para que pode melar, enfim, como que o Goiás está resguardado em relação a esse assunto. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo ou se inscrever no nosso canal, ajudar a gente a chegar nessa marca de 15 mil inscritos, que é a nossa próxima meta no YouTube do Goiás News, e também fazer a sua aposta com a SeguroBet. Lá você começa a palpitar a partir de R$ 5 via Pix, sem nenhuma burocracia. O link no primeiro comentário fixado. Todos os jogos desta Série A do Campeonato Brasileiro, também tem a Liga dos Campeões, você encontra com a SeguroBet. O link logo aqui abaixo no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar inicialmente sobre o volante Juninho, jogador que tem 37 anos de idade, está assim acertado com o Goiás, porém algumas informações dão conta que existe sim o interesse do Novo Horizontino na sua contratação. Esta informação ela foi confirmada nesta última segunda-feira pelo jornalista Matheus Gagliotti e garantiu o seguinte, que o Mirassol tenta atravessar o Goiás e contratar o Juninho para a temporada de 2025. O Juninho, que está em reta final de contrato no América, já existe sim um acordo selado entre as suas partes, as duas partes, e atualizações do periquito grisado sobre esse assunto. O Goiás já está respaldado na situação do Juninho. Se ele fechar, por exemplo, com o Mirassol ou com outro qualquer clube, tem que pagar uma multa para o Goiás. Não tem como, por exemplo, o Juninho agora chegar e desfazer o contrato simplesmente por boa vontade. Não é essa a questão. Até vi uma informação circulando que o Juninho receberia um salário muito generoso no Goiás e um contrato de 2 anos, tá? Pelo que eu pude apurar, é verdade. Não os valores ainda não consegui, mas que é sim uma compensação financeira acima dos R$ 100 mil mensais e um contrato de 2 anos de duração para contar com o Juninho. Então, em relação a esse assunto, mesmo que ele feche com o Mirassol, o clube do interior paulista terá que fazer uma compensação financeira ao Goiás por conta de uma quebra de contrato. Isso não deve acontecer, tá? Sendo bem sincero aqui com vocês, a não ser que o Mirassol de fato chegue com um caminhão de dinheiro, o que não parece o cenário de agora, o Juninho não deve fazer isso. Até porque a família dele é de Aparecida de Goiânia, o jogador já tinha reiterado a sua vontade de defender um clube aqui do estado, então acho que ele não faria isso agora, logo após deixar o América Mineiro. O Juninho que já passou no interior paulista, pelo Mojimirim, também na Ponte Preta e Ferroviária, lá em 2016, quando chegou no elenco do América. Penso que é sim um bom reforço para o Goiás no ano que vem, apesar da idade um pouco mais avançada, um jogador que tem sim muito a agregar para uma realidade de segunda divisão. Pode deixar também a sua opinião a respeito do Juninho. Lembrando, para você fazer a sua aposta é com a SeguroBet a partir de R$ 5 via Pix, sem nenhuma burocracia. O link no primeiro comentário fixado, com jogos da Champions League nesta quarta-feira. Por exemplo, vitória do Liverpool contra o Real Madrid, na cotação de 1,92 a cada real apostado, um empate a 4,10. Você pode fazer também a sua aposta nas outras partidas da Champions League. Vitória, por exemplo, da Juventus contra o Aston Villa fora de casa, a cotação de 3,36 lá na SeguroBet. Qual outro jogo interessante aqui nessa rodada também? Vitória do Borussia Dortmund contra o Dinamo Zagreb, pagando 1,70 e o empate de Mônaco e Benfica na cotação de 3,73. Essas e todas as outras cotações, não só nos jogos da Champions League, mas também, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, com a Série A na sua reta final. Tem também as outras partidas já da próxima rodada, do Brasileirão, o campeonato tudo, de todo canto do mundo, Itália, Alemanha, França e muito mais, é com a SeguroBet. O link logo aqui abaixo, no primeiro comentário fixado, faça o seu cadastro por lá também.
Seguindo aqui no nosso vídeo, quero falar também sobre o centroavante Nicolas, que tem negociações com o Vila Nova para a temporada de 2025, um jogador que é sim bastante querido pela torcida do Goiás, teve uma boa passagem, né, entre 2021 até o final do Campeonato Goiano de 2023. No geral, o Nicolas marcou pelo Goiás, vamos lá, 29 gols, né, com a camisa alviverde, além de 8 assistências naquele período. Segundo informações do Pedro Henrique Genin, da Rádio Bandeirantes de Goiânia, o Vila Nova tem negociações com o atleta que está em reta final de contrato no Paysandu e não deve renovar por lá. Até pegando aqui os números, vocês podem observar, no começo de ano do Nicolas é muito bom. O cara marcou 20 gols no ano em 50 jogos, só que na Série B apenas 3 gols e 1 assistência em 29 partidas e na reta final vinha sendo bem mais reserva do que titular, né? Até contra o Vila Nova ele participou de 85 minutos, mas é um jogador que, por exemplo, não marcava há um tempão, né? O último gol dele naquela sequência contra Ceará e Coritiba. Em relação ao Nicolas, o jogador tem sim, né, o interesse, por exemplo, de jogar no Goiás, ele já deixou claro isso em uma entrevista que deu à Rádio Band News aqui em Goiânia, após o título da Copa Verde, nesta temporada contra o Vila Nova, o Nicolas garantiu o seguinte, ó, abre aspas, o Goiás é um clube que eu carrego no meu coração, sem sombra de dúvidas, fui muito feliz ali. Se quiser o destino de criar uma nova história, eles têm meu número e acho que uma possibilidade seria bem legal. Tenho certeza que novamente eu seria muito feliz, foi o que garantiu o Nicolas, por exemplo, naquela ocasião. Então, claro, é um jogador que tem sim identificação com o Goiás, não é perpétuo ou algo nesse sentido. No meu entendimento, para o ano que vem, apesar de ter um carinho pelo Nicolas, não acharia um bom reforço por conta desta última Série B, né, que ele fez pelo Paysandu, apenas 3 golzinhos. Eu penso que é um jogador com um custo-benefício um pouco alto. Olhando esse cenário, por exemplo, de jogadores para a camisa 9 do Goiás, para o ano que vem somente o Breno Herculano tem vinho. Um jogador que já foi procurado nesse ano pela diretoria alviverde e que não continuará no Flamengo para o ano que vem é o Carlinhos. Você lembra dele? O Carlinhos que hoje tem 27 anos de idade, ex-Corinthians, jogou também aqui no futebol goiano pelo Vila Nova. O Carlinhos que, segundo informações do jornalista Jorge Nicola, ele foi procurado pelo Goiás após o Campeonato Carioca, onde o Carlinhos defendeu o Nova Iguaçu, foi muito bem por lá, 14 jogos com 9 gols marcados. O Carlinhos acontece o seguinte, tá? Informações que eu pude colher aqui para vocês. Ele tem um salário de 60 mil reais mensais lá no Flamengo, segundo o portal Coluna do Flamengo. O vínculo dele é até dezembro de 2026 e ele já foi procurado nessa temporada pelo Novo Horizontino, o Cuiabá, Atlético Goianiense e o Mirassol. Tá? Então esta é a situação do Carlinhos, um jogador que tem vínculo longo, mas que não continuará no Flamengo para o ano que vem. No meu entendimento, poderia sim ser um bom reforço para o Goiás. Viu? Esse cara para fazer esta função de um camisa 9, alto, ele tem 1,95 m de altura. Vou mostrar aqui para vocês também o mapa de movimentação aqui do Carlinhos, nesta Série A do Campeonato Brasileiro, segundo o SofaScore. Vocês podem observar uma nota média baixa de 6,61. Dos 13 jogos que ele fez na Série A, somente 5 como titular e 2 gols marcados. Não é um jogador caro, no meu entendimento, para uma Série B, por exemplo, consegue sim quebrar o galho, consegue ser esse jogador referência, por exemplo, e uma camisa 9. Claro que tem a desconfiança, né? Um jogador que tenta recuperar o seu prestígio no futebol brasileiro. Desde o ano passado já tinha jogado bem pelo Camboriú, na Série D do Campeonato Brasileiro, agora pelo Nova Iguaçu e até uma chegada surpreendente, né? Logo de cara no elenco do Flamengo, mas não vem sendo um titular e não deve ficar para o ano que vem. Vou até mostrar aqui para vocês os últimos jogos que o Carlinhos fez, por exemplo, nesta temporada. A última atuação dele foi contra o Grêmio, né? Foi titular no Brasileirão, 58 minutos. Antes disso, foi titular contra o Bolívar também, naquele jogo que o Flamengo estava sem o Pedro, sem o Gabigol, participou de 73 minutos. Só que marcou apenas 2 gols, um contra o Atlético Mineiro fora e o outro contra o Vitória, lá no Barradão, um gol bem nos minutos finais. Pode deixar a sua opinião sobre o Carlinhos, até mesmo segundo informações do canal Legado Azulino, aqui no YouTube, o Remo, né, o clube do Remo procurou o Carlinhos, tem um interesse, por exemplo, para contar com o jogador no ano que vem. Pode deixar a sua opinião também se poderia ser um bom atleta para a realidade do Goiás. Tá bom? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal e fazer a sua aposta com a SeguroBet. Todas as odds, por exemplo, do futebol brasileiro e internacional você encontra com a SeguroBet a partir de R$5 via Pix, sem nenhuma burocracia. O link logo aqui abaixo no primeiro comentário fixado.
Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera.